Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso 12º Diálogos Sustentáveis, que teve início ano passado, e esse ano essa versão já é a 9ª, né? E hoje o projeto Diálogo Sustentável ele foi pensado como uma proposta de mobilizar não só a comunidade acadêmica, mas também a sociedade, em torno de questões importantes para a nossa crise climática e também as nossas questões socioambientais. A gente tem visto que há uma aceleração, nós estamos numa era de aceleração em que as questões socioambientais têm se acelerado bastante nos últimos anos, as questões climáticas, né, a degradação ambiental. Então, esse projeto tem exatamente essa questão, não só de trazer conhecimentos, né, de várias áreas, né, acadêmicas. Aqui a gente já teve físicos, biólogos, engenheiros, arquitetos, cientistas sociais, né? Então, a gente tem pessoas de diferentes áreas de atuação pensando e conversando sobre o mesmo tema, né? Que são as questões ambientais. E este ano a gente focou muito na crise climática, que a gente tem visto tem se agravado nos últimos anos, e a gente está numa perspectiva, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra que a gente está sendo muito usada, que é a questão de climático, mas um colapso civilizatório em termos de ambiente e de sustentabilidade. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, para tratar desse tema sobre crise climática, justiça socioambiental, produção e consumo sustentável, que são questões extremamente interligadas, nós vamos ter 3 palestrantes. Eu mesma, né? É raro aqui vocês me verem como palestrante, mas eu achei é um tema que me atrai muito, essa questão, e eu resolvi me propor a falar também. A nossa colega Mônica Pius Borba, que é do 5 Elementos, do Instituto 5 Elementos, trabalha com a questão do consumo responsável, consciente, e também a Jaqueline Guerreiro, que é companheira, colega da Rede Brasileira de Educação Ambiental, educadora ambientalista. A Jaqueline está com problema de uma auditoria onde ela ensina, e vai precisar entrar um pouco mais atrasada. Então, eu vou começar a minha fala, depois a Mônica, e por último a Jaque. A Michele Lopes, que vocês estão vendo aí no canto da tela, é a nossa bolsista aqui da Diretoria de Meio Ambiente, é quem vai fazer a apresentação dos palestrantes. Michele, eu vou deixar que eu mesma me apresente para você ficar livre desse encargo, mas depois você apresenta a Mônica, tá? Eu sou Marjorie Medeiros, para quem não me conhece. Eu sou engenheira civil, arquiteta e urbanista. Trabalho na universidade, na coordenação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na coordenação do Programa de Educação Ambiental da instituição. Faço parte da Rede Brasileira de Educação Ambiental e também da Rede de Educação Ambiental do Rio Grande do Norte. Nesse tempo em que eu trabalho tanto na educação ambiental, desde os anos 90, no início dos anos 90, e também na universidade, atuo na área de extensão universitária, na área de educação ambiental, sustentabilidade e gestão de resíduos. Tenho publicações nessas áreas também, capítulo de livro e artigos. Então, eu trouxe para vocês hoje uma fala mais teórica, vamos dizer assim. Eu deixei a questão prática com a Mônica e com a Jaque,
E para fazer, por isso que eu me propus a falar primeiro, para colocar essa introdução teórica sobre o tema. Ok? Pode passar, Michele, por favor. Bem, esse tema, né, é muito importante para nós, e uma coisa que a gente tem que partir dessa nova, vamos dizer assim, era geológica que nos foi apresentada no início dos anos 2000, em 2002, que é o antropoceno. A gente não pode deixar de falar no antropoceno, que é uma era geológica. Quando a gente fala em era geológica, a gente tem aí o Cenozoico, o Holoceno, e cada era dessa geológica tem uma característica própria, né, da forma com que os recursos da natureza são utilizados, são para produção e para consumo. E o antropoceno, pode colocar mais um, Michele? Não está aparecendo embaixo, não? O texto não apareceu, não, Michele? O texto de baixo? Oi, está aparecendo só que uma letra muito clara, eu não sei, deve ser algum problema na apresentação. Deixa eu parar e começar novamente. É que, na realidade, quando passei para você, ele desconfigurou. Porque Eu tinha verificado mais cedo e estava tudo ok. Mas quando eu comecei a compartilhar, as letras meio que ficaram transparentes. Tá ok. Deixa eu só então, assim, dar uma olhadinha. Essa era geológica, né, é a era do humano, né, a nossa era atual. Não mais a era da idade da pedra, do zinco, do metal, mas os nossos... Ainda não é um conceito muito aceito completamente, né? Mas já está sendo utilizado cientificamente desde os anos 2000, né? 2002, quando esse termo foi cunhado, né? Foi apresentado pelo Crutzen, que foi o Prêmio Nobel de Química de 1998, né? Se eu não me engano, 95, 97, 98. E, nesse sentido, ele apresenta essa nova forma, né, de alteração no planeta a partir dos humanos, que é algo que a gente tem visto e que tem sido confirmado, né, através dessas questões por qual nós estamos passando, né, de catástrofes ambientais, de desmatamento, de desertificação, de acidificação dos oceanos. Essas questões todas, por exemplo, nós tivemos aqui ao longo desse ano trabalhando, né, a relação da crise climática com a gestão de resíduos, com a questão dos oceanos, com as questões... pronto, melhorou. Então, nós humanos sempre, né, estivemos interagindo, modificando, transformando o ambiente quando estamos. Pode passar. Pode passar, Sheila. Então, o antropoceno foi cunhado em 2002 por Paul Crutzen, Prêmio Nobel de Química de 1995. Né? E a proposição do antropoceno demarca essa era, né? O fim do holocentro, né? Que traz essa conceito que o holocentro foi caracterizado por essa estabilidade climática, né? Sem muitas elevações climáticas, sem muita instabilidade na questão do clima. E esse tempo do Holoceno começou a ser de 10 mil anos. Então, desde 10 mil anos atrás, nós estivemos, né, numa estabilidade climática, sem grandes alterações, picos ou diferenças. E
o antropoceno ele assinou uma inflexão, uma ruptura nessa questão climática. Olha, isso aí não é o gráfico do Delagnol, viu? Por favor. Mas a ideia é colocar o antropoceno como sendo esse fator, né, desencadeador dessas questões que a gente está vendo aí, das mudanças climáticas, da produção exacerbada, do impacto sobre as questões da natureza, né, solo, água, a poluição da água, e esses três que vocês estão vendo circulados de vermelho são os que a gente está tratando hoje, né? Que é a questão da mudança do clima, a questão das desigualdades sociais, né? A questão das... E também a questão do consumo exacerbado, do consumismo, né? E aí a gente tem também essa sociedade humana, ela está organizada conforme essa dinâmica do capital, que você consome, você transforma pelo capital, você produz pelo capital, vocês consomem pelo capital, né? A questão, por exemplo, a gente tem a propaganda, né? Agora a gente teve televisão, tinha a sandalinha que acende a luz, a sandalinha que tem não sei o que, a bolsinha que vem com aquilo, a roupinha. E essa propaganda faz com que a gente consuma mais, né? Essa questão das transformações exponenciais que estão acontecendo e de forma disruptiva do antropoceno, eles colocam o planeta uma pressão incrível. Se a nossa pegada ecológica do planeta já nos coloca como precisando ter mais meio planeta para que a capacidade da Terra não se esgote. Na realidade, os indicadores de sustentabilidade da Terra, né? Então, nosso limite, né? o dia limite da Terra, que desde que eu comecei a falar em limite da Terra, eu vejo que a data limite tem se adiantado cada vez mais. A primeira vez que eu falei nisso, alguns anos atrás, eu falei em outubro, era o limite planetário, agora a gente está no meio do ano, falando em limite planetário. Então, essa situação que a gente está vendo aí nesse quadro, né, não só da ocupação urbana, mas também do crescimento popular, é uma situação paradoxal, porque quanto mais a gente cresce, mais aumenta a população urbana e menos a população rural, que tradicionalmente a população rural é quem alimenta a população urbana. Então, hoje, nós somos 7,9 bilhões de habitantes. E a perspectiva de 2025, pela ONU, né, as projeções da ONU, apontam para 11 bilhões de habitantes em 2055. Só que a gente tem também um contraponto. Pode passar, Michele. A gente tem um contraponto. Enquanto a população urbana aumenta o consumo de fertilizantes, de produção de papel, de questões todas que nós temos, né, de água doce, aumenta a degradação ambiental. Então, essa utilização da natureza no urbano vem se exacerbando desde da Revolução Industrial. E a gente tem passado, nos últimos anos do século XX para cá, numa era chamada de era de aceleração. Em que esse resultado de expansão, ele de que o planeta tinha infinitos recursos. E, na realidade, nosso planeta tem limitados recursos. E isso nem sempre está sendo levado em consideração. Então, a gente chega a uma contradição insolúvel entre um sistema
que está insistentemente crescendo em um mundo que nós temos limitado, um planeta limitado de recursos. Então, como fazer que isso se estabilize? A gente tem, estou falando na questão do capital, né, ser o ponto forte, né, dessa nossa civilização atual, esse exemplo que eu estou dando aí, de que as Nações reunidas na OCDE, né, que são os 38 países mais desenvolvidos, consomem 60% de todas as matérias-primas industriais. Entretanto, essa mesma população, essas 38 nações, só representam 22% da população mundial. E os outros 78% da população mundial, como ficam? Uma das questões que a gente tem que pensar, por exemplo, é que todo ano a gente ouve falar em superávit de produção, aqui no Brasil, por exemplo, né? Superávit de produção de grãos e tudo. Então, por que a gente tem 33 milhões de famintos no Brasil? Então, a gente tem algumas questões primordiais para serem discutidas. Por que a gente tem uma área de pasto e de produção agrícola do agronegócio imensa no país? A gente tem toneladas de grãos exportados, mas a gente tem 33 milhões passando fome. A produção mundial de alimentos daria para alimentar todos os famintos do planeta. Então, por que tantos passam fome? Nós temos 4 bilhões de pessoas sem água potável no planeta. Entretanto, gastam-se bilhões para procurar água em Marte. Pronto, voltando ao que eu estava dizendo, essa questão, quando a gente pensa num consumo responsável, sustentável, a gente tem que pensar nessas questões, né? O que nós estamos fazendo com o nosso planeta que não conseguimos mais suprir as necessidades desta geração. Não é pensar, a gente tem que pensar nessa geração, na velhice dessa geração. Como suprir essas necessidades agora? Pode passar. Então, a questão do antropoceno, esses dados eu peguei de um relatório de 2019 ainda, né? Eu acho que eu coloquei, ou não coloquei, mas depois eu coloco no chat aí, eu passo para vocês a referência desse relatório, né? Que é um relatório que nos diz como o antropoceno tem nos afetado, né? A era geológica chamada antropoceno foi, vamos dizer assim, identificada em 2002. Então, a era do antropoceno tem aumentado a concentração de CO2 em 100 vezes, desde a última era glacial. No antropoceno, a concentração de metano está crescendo 285 vezes mais rápido do que o Holoceno. E se a gente for pensar nessas questões, de onde vem o CO2? O CO2, a maioria do CO2 vem do consumo de combustíveis fósseis, nossos motores de carro, usinas termoelétricas e também dos resíduos depositados em aterros sanitários, em lixões ou de forma inadequada. O gás metano também vem da gestão inadequada de resíduos, vem dos aterros sanitários, vem dos lixões. As temperaturas estão mudando. Isso a gente vê todos os dias. Eu não preciso
aqui ficar mostrando que das ondas, mostrando ondas de calor na Europa, frio intenso agora no sul do Brasil, e mesmo friagens em cidades do país que não tinha isso. Aqui em Natal, por exemplo, onde eu estou, a temperatura média aqui de Natal era 26 graus. Quando eu fiz arquitetura, há bastante tempo, algum tempo atrás, né? Nos meus, vamos dizer assim, meus 15 anos, quando eu fiz arquitetura, a gente estudava a cidade do Natal como uma temperatura média de 26 graus. Hoje em dia, como assim, Michele? Não entendi. Hoje, nós trabalhamos com a temperatura de 28 graus. Natal já subiu 2 graus. Isso comprovadamente aqui pelo INPE, pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, que tem uma sede aqui, vizinho ao campus universitário, vizinho ao campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui do Rio Grande do Sul, do Norte. Então, a gente tem aqui a confirmação científica já de que Natal tem um aumento de temperatura de 2 graus. Isso afeta nossos ecossistemas? Sim, com certeza. No Antropoceno, né, nós tivemos as atividades, processos, os ciclos, né, biogeofísicos tiveram uma dimensão de 2,5 bilhões de anos, né, uma alteração maior do que nesse tempo todo. Então, a gente tem que se preocupar com as questões, como estamos afetando o nosso planeta. Pode passar. No Antropoceno, né, as transformações estão acontecendo nos oceanos de forma inimaginável. A gente teve o diálogo passado, a gente tratou exatamente sobre a questão dos oceanos, e nós vimos aqui o Flávio Bechez, o Alexandre Pedrini e a Maurizélia e a Kátia falando sobre essa questão dos oceanos, a acidificação dos oceanos, o branqueamento dos corais, o aumento do nível do mar, né? A própria Maurizélia, lembro que ela falou que já mudaram a casa, que é o abrigo deles no Atol das Rocas, porque o mar está subindo e outros canais estão sendo abertos dentro do... E a gente tem notícia de que muitos países insulares desaparecerão nos próximos anos por causa do aumento do nível do mar. E assim, quando a gente fala nessa questão também nossos rios sendo assoreados, diminui a quantidade de água potável, água doce, né, também para as populações ribeirinhas. E a gente vê que essas questões estão muito ligadas, né, na superexploração do ambiente e também às desigualdades econômicas e sociais. Os mais atingidos embora ultimamente esses desastres ditos ambientais, esses desastres naturais que estão colocando, né, como as enchentes, as inundações, os deslizamentos, não são eventos naturais. São eventos causados devido à ação antrópica, devido à ação do homem no planeta, né? E isso tem atingido muito claramente as pessoas mais vulneráveis, negros, pobres, aqueles mais mulheres e crianças. Os mais vulneráveis são os mais atingidos. E como disse o Carlos Nobre
na apresentação do IPCC, os mais vulneráveis não contribuíram para essa crise climática, mas serão os mais atingidos. E a gente está comprovando isso. Ultimamente, por que tem estado tão na mídia as questões climáticas? Porque começou a atingir as 38 nações ali que vocês viram na OCDE. Estados Unidos, Alemanha, a Europa em si. Então, essas áreas começaram a ser atingidas. A gente viu a onda de calor na Europa, inundações na Alemanha, ondas de frio e nevascas devastadoras nos Estados Unidos, Canadá. Então, a gente tem esses 38 países da OCDE estão começando a se preocupar. Mas as populações mais vulneráveis, as outras 160 nações fora da OCDE, estão sendo atingidas há muito tempo, com secas. Nós já tivemos uma seca memorável aqui na Amazônia. Então, essas questões a gente tem tratado como injustiça climática ou socioambiental. Está diretamente ligada às desigualdades sociais, por fatores socioeconômicos, ambientais e culturais. Faz com que indivíduos de determinados grupos ou regiões fiquem mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Pode passar. O antropoceno considera indistintamente a humanidade como responsável pelos impactos geológicos causados pelas atividades econômicas. Pode passar. Entretanto, as escolhas que vão salvaguardar esse futuro são precisamente aquelas que vão contrárias à lógica do mercado e da acumulação de capital. Por quê? São aquelas que batem de frente com o consumismo, são aquelas que estão de acordo com o consumismo, que é a obsolescência programada, a propaganda, o uso extensivo de embalagens, criação de falsas necessidades em torno de itens fúteis e supérfluos, transporte individual, expansão das fronteiras extrativistas. Então, essas questões todas que estão ligadas ao consumismo não estão trabalhando a favor dessa salvaguarda do futuro. Vão contra essas salvaguardas, vão contra essas escolhas que podem mudar o futuro. Pode passar. E aí, em 2016, Jason Moore sugere substituir o termo antropoceno pelo capitaloceno. E aí, o que é isso? Ele trata não a questão da estratificação da geológica para determinar esse período, né, geológico, mas porque o capital foi que fez não mais os humanos mudarem, transformarem a Terra, mas o capital forçou os humanos a mudarem a Terra. Então, não é só o pensamento humano, mas a pressão do capital que faz com que isso aconteça. A história do planeta é essa acumulação ilimitada do capital. É impressionante. Você acumula por acumular. Gente, a maioria das pessoas sentem que tem qualidade de vida sem precisar ter 300 bilhões de dólares. Então, o planeta tem bilionários que só acumulam dinheiro. Essa acumulação do capital é que faz com que o planeta se deteriore. Por que que os grandes do agronegócio querem mais terra, querem mais avanço sobre a floresta, querem mais produzir mais, ter mais gado? Não é para alimentar o planeta, é para acumular capital.
Então, essa destruição vai muito pela pressão do capital. Durante a pandemia, o mundo viu o surgimento de mais 10 bilionários, 3 deles no Brasil. E, como a gente viu, o planeta praticamente parou. De onde veio essa pressão? De onde veio esse lucro? Do capital, do próprio capital. Os bancos tiveram lucros astronômicos, mas os pobres ficaram mais pobres. Nós tivemos um crescimento incalculável no número de pobres no planeta e de miseráveis. Pode passar. Então, para o Moore, é o capital que provoca as transformações, os impactos no planeta. Então, as escolhas que salvaguardam o futuro são as no sentido de uma sociedade igualitária, democrática, e que utiliza racional e contidamente a matéria e a energia que o restante da natureza lhe fornece. A gente está trabalhando com o restante da natureza, porque muito já foi destruído. A gente tem nossos exemplos da nossa Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia, as grandes áreas de desertificação que estão se formando na Amazônia, que já existem na Caatinga, no nosso bioma Caatinga. Isso estou falando do Brasil. Então, essa questão do consumo, da produção e do consumo responsável, sustentável, consciente, é nosso papel pensar nisso. Pode passar. Nosso querido geógrafo, cientista social, Milton Santos, dizia ainda em 1987, quando se confundem cidadão e consumidor, a educação, a moradia, a saúde, o lazer, aparecem como conquistas pessoais e não como direitos sociais. Até mesmo a política passa a ser uma função do consumo. Essa segunda natureza vai tomando lugar sempre maior em cada indivíduo. O lugar do cidadão vai ficando menor. E até mesmo a vontade de se tornar cidadão por inteiro se reduz. Vamos tomar, por exemplo, um certo ministro que disse que domésticas não eram para andar de avião. Então, a questão do consumo está aí, né? Do cidadão ser reduzido a consumidor. O cidadão aí deixou de ser cidadão, para ele é um consumidor. Então, o importante é que essa doméstica cidadã, que tinha o seu direito de viajar para onde quisesse, ela tinha que consumir mais. Então, não era pagando pouco uma passagem aérea. Ela tinha que pagar, como hoje, a gente paga pela mala, a gente paga 3 vezes mais por uma passagem aérea. Então, o cidadão aí foi reduzido a consumidor. Pode passar. E era isso que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigada. Mônica, vou passar a palavra a você. A Michele vai fazer sua apresentação. Olá, boa tarde a todos. Olá, Mônica. Olá. Bom, pessoal, Mônica Pris Borba, ela é pedagoga formada pela PUC,
Cursou Teoria e Prática do Meio Ambiente pela CETESB, em parceria com o ISE. Especializou-se em Educação Ambiental na FSP, USP. Participou do curso de Permacultura no IPEC e formou-se no curso de Agricultura Biodinâmica no Instituto Elo. E atualmente é mestranda no PROCAM, Programa de Ciências Ambientais da USP, com o tema compostagem. Ela fundou e lidera o Instituto 5 Elementos, Educação para a Sustentabilidade, foi diretora da UMAPAS, que é a Universidade Aberta de Meio Ambiente e Cultura de Paz, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, e coordenou o projeto Ecoativos do Instituto Alana. Atualmente é diretora executiva na Casa do Rio e autora de diversas publicações na área de educação e meio ambiente, dentre eles Dedo Verde na Escola, cultivando a alfabetização ecológica na educação infantil. Bom, muito obrigada, Mônica, por estar aqui hoje com a gente. E agora vamos ouvir um pouquinho do que você tem a nos ensinar. Muito obrigada. Boa tarde a todos, todas, todes. Queria muito agradecer a Marjorie por esse momento, né, de reflexão. Gostei muito da sua apresentação. E muito legal, porque a gente pode fazer vários ganchos, né, com essa apresentação que você trouxe, Marjorie. E olá, querida Jaqueline, quantos anos não nos vemos, né? Chegou, Jaque. Bem-vinda. Estou muito contente aqui de estar com a Jaque, nós, velhas guerreiras aí da educação para a sustentabilidade no nosso país. E eu não vou fazer apresentação visual, eu gostaria que o chat ficasse aberto, todo mundo ficasse com o chat aberto, porque eu gostaria de ir fazendo perguntas ao longo da minha apresentação e vocês irem escrevendo, tá, gente? Porque acho que fica mais também interativo, né? A gente tá. Eu vou ter 20 minutos para fazer a minha fala. E vou fazendo perguntas. 25. Se vocês quiserem estar respondendo, é legal, assim, porque acho que aquece também a participação, né? Eu fiz um recorte, vou fazer um recorte da minha fala, né? Dentro da proposta da conversa de hoje, ligada a consumo e clima, né? Eu vou fazer um recorte na área de resíduos orgânicos, compostagem, segurança alimentar e clima, né? Acho que é legal a gente sempre ter números, pesquisas, e como é o meu projeto de mestrado, eu tenho trabalhado com muitas informações nessa área, então achei interessante trazer isso para vocês, que está bem fresco, né? Eu vou partir de um panorama mundial sobre a questão dos resíduos, né? Lembrando que acho que resíduo reflete a nossa sociedade capitalista, a nossa sociedade de consumo, né? Que foi criada com uma mente bastante linear, né? O que significa linear? Você aproveita o que lhe cabe, o resto que se dane. Praticamente isso, e é muito similar ao sistema capitalista. Então, o capitalismo ele está muito ligado a um pensamento linear e não um pensamento holístico ou sistêmico, né? Acho que o grande desafio hoje na área de educação, de comunicação, de mobilização, da questão econômica, é a gente trabalhar com essa visão circular, essa visão sistêmica de mundo, né? Que é como o planeta inteiro funciona, né? Se você entrar numa floresta, não existe nenhum lixo ali, ela mesma se autoalimenta, se autorregula o tempo todo. Mas a nossa sociedade ainda está engatinhando na perspectiva da aprendizagem de sistemas baseados na natureza, de sistemas produtivos baseados na natureza. Então, só para vocês terem uma ideia, né, em 2016, a humanidade descartou 2 bilhões de resíduos, bilhões.
Ou seja, simplesmente a gente tem um modelo de gestão de resíduos, tanto das cidades grandes, pequenas, ricos e pobres, de jogar tudo fora o tempo todo. Isso está muito embutido no nosso dia a dia. E eu acho que esse é o primeiro desafio que a gente tem. Quando você vai consumir algo, você pensa. Aí, pessoal, temos 42 pessoas aqui participando. Alguém, na hora que vai comprar, pensa no descarte final disso? Quem que pensa nisso pode escrever. Quem não pensa também deve escrever. Porque esse é um desafio, a gente começar a pensar não no só aqui e agora do que você vai estar consumindo, mas para onde é que vai isso depois que você consumir, né? Então, também é importante destacar, gente, que a média do que as pessoas produzem de resíduo pode variar de 100 gramas por dia a 4,50 quilos por dia. Olha lá, a Michele diz que pensa, alguns anos atrás não era assim. É isso aí. Isso é uma coisa muito legal da consciência, gente, é que, infelizmente ou felizmente, ela só aumenta. Né? A consciência ela vai aumentando e a gente vai ficando mais crítico, vai pensando mais no que vai fazer. Né? Por isso que a ignorância é tão agradável, porque a gente não fica com problema de consciência. Mas todo o processo de aprendizagem, né, de uma educação crítica, ela traz essa ampliação da consciência e realmente é bem conflituosa. Então, olha, você pode ser uma pessoa que produz 100 gramas de resíduo por dia ou 4,5 quilos de resíduo por dia. Isso não está ligado à questão da felicidade, né? Da satisfação de estar vivo, né? É simplesmente um modelo de vida que a gente vive, né? Então, é importante aqui, ó, o Moacir já falou, sim, junto todo o material para reciclagem e orgânico para compostagem. Muito bem, né? A Aldenice fala, refere-se à falta de educação ambiental. Sim, a gente tem um grande analfabetismo na área de educação ambiental, né? Porque a maioria das pessoas não se importa com a natureza, não se importa para onde está indo o resíduo, não se importa de economizar, porque o sistema capitalista não estimula isso, né? Então, é bom a gente estar atento. Olha aqui, a Jalene. Antes eu não pensava, pois depois que eu comecei a estudar educação ambiental, passei a pensar bastante. Hoje consumo bem menos que antes. É isso aí, Janelene. E você ficou mais infeliz por estar consumindo menos? Conta isso para mim. Porque a felicidade é algo muito importante também da gente almejar no nosso dia a dia. E aí continuando com novos dados, né? Em 2050, tem uma previsão da gente produzir 3,40 bilhões de toneladas de resíduo. Vocês imaginam isso? O volume disso, né? Então, realmente, é muito importante a gente olhar para isso. Lembrando, gente, que em 2021 tem um relatório que chama Relatório Valor Global, muito legal, quem quiser pesquisar, eu sei que muitos de vocês estão aí estudando, esse relatório chama Relatório Valor Global. Em 2021, ele tem um dado que 83 milhões de toneladas são de resíduos biológicos, ou seja, resíduos que poderiam, né, ser compostados ou passar para o processo de biodigestores para serem transformados em adubo orgânico, em fertilizantes orgânicos, para melhorar a qualidade do solo, para produzir alimentos, né?
Então, eu queria saber quanto que vocês acham de todo esse resíduo aqui que a gente falou, quanto por cento é orgânico no mundo? Eu vou esperar alguém chutar aqui no chat. Quanto por cento? Olha a pergunta, pensa aí, gente. Quanto por cento de tudo que a gente descarta poderia ser compostado? Quanto que é a parcela orgânica? 80%? 85%? Não, gente, a média. Olha lá, legal, gente, gostando aqui da participação. Dou-lhe uma, bolsistas DMA está mais próximo. Dou-lhe duas. Olha, gente, a gente tem de 50% a 57% de resíduo do mundo inteiro poderia ser compostado. Olha que notícia maravilhosa, né? Não é boa essa notícia? Porque vamos falar, ó, papel, plástico, vidro, metal, já são produtos que têm uma indústria por detrás, tem pai e mãe, que eu chamo, né? Tem associações, e é muito importante que eles ampliem a questão da reciclagem. Eu não vou entrar muito na reciclagem hoje, no assunto da reciclagem dos resíduos secos, mas eu acho que o maior problema dos resíduos não está na fração seca, e sim na fração úmida, que a gente chama de resíduos compostáveis, né? Por quê? Por que está aí? Porque ele, quando se decompõe, ele gera metano, gera CO2, né? Metano. Lembrando que esse relatório que eu estava falando para vocês, né? A gente encontrou que 1,6 bilhões de toneladas ao ano gera o dióxido de carbono, ou seja, a forma como tratado os resíduos hoje, que vão ou para lixão ou para aterro, né? A maior parte, gente, a maior parte, podemos considerar quase 90%, vai para aterro e um pouquinho para reciclagem. Para compostagem, no mundo, vai 5%. Então, isso reforça essa ideia que a gestão dos resíduos ela ainda é linear, muito linear, tá? E ela passa por esse desafio do pensamento circular, porque a maior parte dos resíduos, né, eles estão sendo enterrados. Ó, tem uma fala aqui de alguém, deixa eu dar uma lidinha. O Edu Vitali, né? 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são perdidas ou desperdiçadas, né? No PNUMA esse dado. E nós temos esse desafio. Nós, quando eu falo, nós educadores, nós articuladores, nós ambientalistas, de trazer essa reflexão para a gestão pública. Porque se o prefeito, a maior parte das cidades do Brasil são cidades pequenas, e implantar um sistema, uma usina de compostagem é algo extremamente de baixo valor, o investimento para o retorno que traz para a cidade, né? Além da gente reduzir a emissão de CO2. Então, assim, essa ausência de tratamento adequado dos resíduos, hoje, a emissão dos aterros, dos lixões, tal, é 5% do montante geral de emissão de CO2 para a questão das mudanças climáticas. Eu gostaria de saber aqui quem tem praticado a compostagem, o minhocário na sua casa, quem consegue separar o resíduo em 3 frações, que é o rejeito, que vai para o aterro mesmo, que é uma pequena parte, o reciclável, que é o seco, papel, plástico, vidro e metal, e quem está conseguindo separar a terceira fração, que é a matéria orgânica e consegue fazer compostagem. Quem puder aqui compartilhar
aqui no nosso chat, seria muito legal, né? Eu tenho um minhocário há mais de 15 anos na minha casa e quase que toda a parcela, restos de frutas, verduras, cascas de ovos, pó de café, chás e folhas, tudo vai para o meu minhocário, e dali sai humus de minhoca e eu uso nos vasos, nos canteiros e assim por diante. Então, o que a gente observa no mundo é que os tratamentos que são mais estimulados são aterros e incineradores. Não sei se todo mundo sabe, mas aqui no Brasil a gente tem tido uma forte impacto de conceitos, ideias e projetos sobre incineração. Gente, incineração, só para lembrar, né? Ele é dedicado a um resíduo contaminado de hospitais, não é indicado para todos os resíduos. É uma pequena parcela, porque além de custar muito caro, transforma matéria física em gases para a atmosfera. Então, existem muitas pessoas, né, que ainda acreditam que a incineração é a melhor forma de tratar os resíduos, porque é mágico, você joga no lugar e some. Mas não some, gente, né? Esses resíduos, eles se transformam em gases, né, tóxicos para o meio ambiente e para nós, e também tem um rejeito, tem as cinzas de tudo isso. E essas cinzas, elas não servem para nada, tá, gente? Assim, sinceramente, ainda estão discutindo. Olha aqui, ó, vou ler um pouquinho das falas das pessoas, que eu acho sempre muito importante, né? A Valquíria, na minha casa não faço, infelizmente, mas presencio bastante a divisão na casa da minha sogra, que ela faz certinho a divisão, que legal. Antônia Lúcia, plásticos e alumínios vão para a reciclagem, comida vira adubo para as plantas, legal. Moacir, faço compostagem caseira para as minhas plantas e uma horta pequena, e o lixo seco vai para a associação de reciclagem perto da cidade, muito bem. Aldenice, até o momento atual consigo reciclável. É isso aí, gente, é um passo depois do outro, tá? Quando a gente tem uma composteira, um minhocário, a gente percebe se a gente se alimenta bem ou não, né? Na perspectiva de que restos de frutas, verduras, todos os alimentos in natura são muito melhores para a nossa saúde. Então, a ideia é exatamente essa. Acho que meu tempinho está acabando. Quanto tempo ainda tenho, Michele? Alô, Michele? Olá? Sim. Tá me escutando? Tô. Sim. Você pode continuar, ainda tem uns 10 minutos aproximadamente. Que bom, que ótimo, é que eu não estava... Bom, uma outra questão que eu pesquisei, né, recentemente também foi a questão da compostagem no mundo, né? O Brasil, até esse ano, não existia uma associação brasileira de compostagem. Ela foi fundada este ano, então isso é muito importante. E existe a associação de compostagem nos Estados Unidos, no Canadá, na União Europeia, na Austrália, na Nova Zelândia, e casos muito interessantes, né, do envolvimento da universidade e das indústrias de compostagem na abertura dessas associações, né, juntando ciência e negócios sustentáveis. E eu queria contar um caso para vocês da pandemia. Notou-se, principalmente, né, que foi medido na Austrália, aumentou muito o volume de matéria orgânica que ia para as centrais de compostagem. Tanto é que o governo,
um dos maiores investimentos que o governo fez na pandemia foi na indústria da compostagem, né? Intensificando as aberturas de pátios, isenções fiscais para ampliação desse processo dentro da Austrália e outros países. Isso significa que o poder público, o gestor público, ele percebeu, né, que as pessoas, com a pandemia, ficaram mais em casa, começaram a consumir de uma forma diferente, cozinhar em casa, né? E isso reduziu a quantidade de resíduos secos e aumentou a matéria orgânica devido a esse movimento de voltar mais para casa, das famílias comerem junto e assim por diante. Então, eu acho que isso nos revela a possibilidade, de fato, da gente ter uma economia circular para uma questão tão fundamental, que é a compostagem ou a biodigestão, né, dos resíduos orgânicos urbanos, que não é pouco volume, gente, é muito volume. Mas sem a gente separar na fonte, ou seja, na casa das pessoas, jamais, em hipótese nenhuma, nós poderemos fazer esse processo nas indústrias. E aí vem as questões ligadas ao clima, né? Como que nós podemos contribuir com todas essas questões tão alarmantes que a Marjorie nos trouxe, né? Do problema do aquecimento global, que todos nós já estamos sentindo hoje, não é uma coisa para o futuro, é para agora, né? E eu acho que, assim, uma das coisas que a gente tem é o consumo moderado, a gente reduzir ao máximo que a gente pode consumir, né? Sempre levando sacolas plásticas, sacolas retornáveis, né? Reduzir ao máximo esse consumo de plástico, porque o plástico é muito enganoso. Ao plástico, gente, assim, só para informação, que realmente tem valor econômico para ser reciclado, além do PET, é o plástico duro dessas embalagens mais durinhas, que dá para fazer a madeira plástica. Os demais plásticos, né, nós temos 7 famílias de plástico. Dessas 7 famílias, 6, gente, é muito difícil reciclar, sabe? Não é uma coisa que... E acho que uma dica importante é visitar a cooperativa ou a associação do seu bairro, da sua cidade, ir lá e perguntar o que eles realmente reciclam, porque não adianta também ficar separando tudo e chega lá na cooperativa, metade do que você reciclou, do que você separou para a reciclagem, ele tem que jogar fora, porque são inúmeros tipos de plástico que não tem mercado de reciclagem, são inúmeras embalagens de plástico, modelos de plásticos cada vez mais mole, garrafa plástica com plástico super mole, que também não recicla hoje em dia. Então, a gente tem que ter um cuidado para isopor, né? Isopor também é uma loucura que a gente vive na atualidade, que tudo que você consome de verduras orgânicas vindo embaladas em isopor, né? Muitos frios, carnes, tudo usando isopor, e o isopor, gente, não dá para reciclar mesmo, tá? Como eles falam assim, sim, é reciclável. Lá na China, né? É que nem as lâmpadas, que a gente tem um problema da logística reversa, né? A maior parte, boa parte das lâmpadas aqui do Brasil vem da China. Queimou a lâmpada, quem que vai reciclar? A indústria vai voltar lá para a indústria da China para reciclar? Então, existem modelos, né? Do capital hoje, que fica transportando as coisas pelo mundo inteiro, sem colocar o devido custo de nada, porque como que pode chegar uma lâmpada da China aqui no Brasil mais barata do que a própria indústria do Brasil?
né? Porque é mão de obra escrava e uma série de questões aí de legislações que deveriam ser hoje internacionais, né? Tem legislações que a gente já deveria ter superado no mundo inteiro e serem coisas comuns a todos os países. Por exemplo, o trabalho escravo não poderia mais ter, né, gente? E muitas outras coisas. Você destruir o meio ambiente, você fazer trabalho infantil e outras regras humanas, de convivência humana básica, dos direitos humanos, dos direitos da terra, dos direitos da água, que deveriam ser já, mas ainda estamos longe disso. Então, voltando à questão aqui do que nós podemos fazer, né? O que nós podemos fazer é contribuir, além da redução do consumo, fazer a compostagem em casa, fazer a separação adequada dos resíduos e contaminar a sua família, seus amigos, ensinando, porque não é uma coisa fácil, não é no mesmo lugar, a gente não pode reciclar tudo, por isso que eu falo sempre que quando a gente vai separar, é muito importante que a gente vá conversar na cooperativa o que de fato tem valor para ela, para você contribuir. Eu acho que eu posso estar finalizando aqui a minha fala nesse sentido, porque a gente tem 40 pessoas aqui, algumas escreveram sobre comportamento, né? Mas foram 4 ou 5. Seria muito importante, gente, que todo mundo que está nesses encontros começasse a praticar, né? Porque nós somos uma sociedade que fala muito e faz pouco, na minha opinião. Então, acho que seria importante. Aqui, olha, Eduardo Vitali, Mônica, qual a sua visão para engajar estudantes e educadores, universidades em adotar boas práticas no campo, suas comunidades, em casa de forma efetiva? Olha, mais do que nunca, gente, nós temos um compromisso mundial que chama 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E a gente tem uma Agenda 2030, que são uma série de metas para cumprir até 2030. Esse documento é um documento internacional, que foi assinado agora em 2015, e que todos nós deveríamos ter esse documento como base, como uma premissa para a gestão pública, para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu comércio, para a sua escola, né? Então, o que nós estamos aqui fazendo, o que nós já fazemos, se você ler, nós temos 168 metas, né? Cada objetivo tem várias metas. O que nós estamos já fazendo, o que nós estamos cumprindo com essas metas e o que a gente precisa fazer para ir caminhando nesse sentido, né? Então, eu acredito que o envolvimento ele tem a ver com o pacto de querer que a humanidade ela conviva com o planeta Terra de forma harmônica e possivelmente amorosa, né? Nossa relação com o planeta e com as pessoas, geralmente, ainda são muito violentas, e a gente precisa, né, de uma comunicação não violenta entre seres humanos, entre o planeta, nós com os planetas, porque cabe todo mundo, mas a gente precisa, de fato, ter um modelo que caiba a todo mundo, e este modelo não é o modelo capitalista, nem o pensamento linear, é uma visão mais sistêmica, mais holística, mais amorosa. É isso que eu tenho aqui para falar para vocês, gente. Agradeço aí a oportunidade e estou aberta aí às perguntas. Obrigada, Mônica, pela sua fala, por nos trazer essas preocupações também, né? Eu coloquei aqui no chat que há mais de 30 anos que eu levo minha sacolinha para o supermercado, e essa pandemia, para mim, foi
o ó, né? Porque eu tinha que fazer os pedidos pela internet, eu sou grupo de risco, minha mãe e meu pai são idosos, e eu não tinha como sair de casa para o supermercado. E eu tinha que pedir pela internet, pelo telefone, e vinha aquele monte de sacola. Eu quase que enlouqueço. Né? Mas também eu não tenho costume porque eu não tenho costume de comprar as coisas em bandejinhas. Né? Carne, por exemplo, eu compro no açougue, que ele põe dentro do saco plástico, já vem menos do que não vem a bandeja. Né? Mas, e essas coisas assim, eu passei uma vez hoje em dia não, a gente ainda já encontra, né, grãos para comprar, levar o seu potinho e você comprar no próprio supermercado aqui em Natal já tem um local onde os grãos estão sendo vendidos em dispensa, que você coloca o seu pote então isso é muito interessante. Vários mercados também alternativos então, eu acho isso importante, a gente ter, não é só separar os resíduos em casa, né, para compostagem ou para reciclagem, mas a gente pensar no que a gente está consumindo, como está consumindo, né, fazer as perguntinhas básicas, né? Eu preciso... Sabe, Marjorie, que tem uma coisa muito legal hoje no próprio iFood, tem um perfil, se você quer que venha menos embalagem possível. Isso foi um avanço, porque eu nunca pedi comida na minha vida, eu sempre faço comida ou ia ao restaurante, eu não tinha esse costume. E foi feita uma pressão junto ao aplicativo, porque a gente queria receber coisa com menos embalagem. E isso pressionou também os comerciantes. Então, você vê que é um movimento de força. Se a gente não reclama, não reivindica, não fala, gente, vai virando uma montanha. Agora, a gente também quer receber uma comida de qualidade com pouca embalagem. E é possível, mas a gente precisa argumentar, precisa falar. E hoje em dia, lá no iFood, tem um botãozinho lá, reduzir a embalagem. Isso é muito legal, isso é uma conquista importante. Essas questões, assim, a gente vai aprendendo, vai passando adiante, né, as informações. Eu vou deixar, depois a gente faz os comentários mais aprofundados, né, deixar a Jaque falar, já que ela vai falar na questão da educação ambiental, que está bem fechando aí essas nossas propostas, né? Então, Michele, apresenta a Jaque, por favor. Jaqueline Guerreiro Aguiar, bacharel e licenciada em História, especialista em Meio Ambiente pelo ICE, especialista em Educação Continuada à Distância pela Cátedra Unesco do UNB, facilitadora da Rede Brasileira de Educação Ambiental, REBEA, REA-RJ e Rede de Educação Ambiental e Políticas Públicas, facilitadora da Rede de Mulheres Ambientalistas da América Latina, integrante da coordenação do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, e integrante do Fórum Carioca de Direitos Humanos e de outros espaços de controle social. Muito bem-vinda, Jaqueline, e muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. E, continuando, então, eu peço desculpa aí, porque eu mudei um pouco, né, a programação, porque aqui teve um probleminha, né, essa violência que graça nas ruas está vindo para as escolas de uma forma muito candente. Então, está muito complicado. Então, realmente, eu tive que, enfim, ficar aqui junto com meus colegas, organizando, né, as coisas. Então, assim, prazer estar aqui. Eu vi um pouquinho, né, da fala aí das colegas, e eu vou por um percurso um pouco diferente, mas que dialoga, né, com tudo que vocês falaram. Como eu estou no celular, eu não consigo passar. Vocês receberam a minha apresentação? Sim, eu vou colocar agora a sua apresentação, Jaqueline. Tá, ok. É uma apresentação bem simples, e eu vou focar um pouco em políticas públicas, né, de educação ambiental, e políticas públicas em que redes de educação ambiental
se debruçaram, se engajaram na construção. É uma partezinha da minha pesquisa, então, para não ficar muito pesado, né, eu só retirei algumas questões, na verdade, reflexões para vocês, e essa apresentação pode ficar disponibilizada. Pode passar, por favor? Primeiro, assim, o termo, né, o conceito de política pública, esse aí que eu trago para vocês, é da ANPEA, né, da Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, que, a partir de alguns autores, né, demonstram que o conceito de políticas públicas se dá em duas dimensões, como o Sorrentino sempre fala, o instituído e o instituinte. Então, assim, política pública, essa que estou aqui, né, a refletir com vocês, a partir dessa perspectiva aí que a ANPEA consolida, não é apenas aquelas políticas governamentais, né? Para dar um exemplo, né, a minha perspectiva sempre é muito concreta. Para dar um exemplo, por exemplo, tivemos anos atrás uma política pública muito robusta de centros de educação ambiental, né, de apoio, fortalecimento, enraizamento de centros de educação ambiental, num conceito de centros de educação ambiental que tinha múltiplas dimensões, formativa, informativa, de inspiração, até mesmo por conta da estrutura do que seria, a estrutura física do que seria esse centro de educação ambiental, do aporte que ele pudesse trazer com relação ao conhecimento sobre ecotécnicas para aquela comunidade que ele estava inserido, enfim. Essa política pública, em termos governamentais, ela não existe mais. Porém, por exemplo, a pastoral da ecologia integral, que antes se chamava pastoral ambiental e mudou o nome, né, por conta do texto do Papa, da Laudato Si, aqui no Rio de Janeiro, nos convidou para dialogar. Eu não sou católica, né, e eu achei assim, bem interessante, né, essa perspectiva deles de diálogos com o outro. E aí, eu aprendi, né, eles têm um conceito de gestos concretos. E aí, fizemos uma leitura da Laudato Si do Papa, que traz essa perspectiva muito candente, né, da justiça ambiental, com o Tratado de Educação Ambiental de 92. Né? O Tratado de Educação Ambiental de 92, como vocês sabem, é um dos documentos, né, do Fórum Global de 92, que foi a dimensão da sociedade civil mundial durante a dita Eco 92. Infelizmente, na bibliografia, o Fórum Global, como também a Cúpula dos Povos, em 2012, os seus produtos, né, eles eles são velados, né? A bibliografia não fala muito. Quando fala de 92, fala da Rio 92. E aí, daqueles documentos lá, dos 5 documentos que saíram. Mas nós, sociedade civil engajada, a gente não estava lá, a gente estava no Fórum Global. Né? E, então, o Tratado de Educação Ambiental é um desses tratados, né? É um desses produtos do Fórum Global, da sociedade civil mundial, engajada, né? E é a base de todas as políticas públicas estruturantes de educação ambiental do nosso país. Né? O território em que o tratado mais se enraizou no mundo foi exatamente o Brasil. Pois bem, e aí fizemos essa leitura, né, das similaridades, né, onde se aproximam, onde se tocam a Laudato Si do Papa com o tratado. E aí, dentro da perspectiva de gestos concretos deles, né, que é esse conceito deles, do estar no mundo, que eu aprendi com eles, o conceito de centro de educação ambiental está começando a adentrar as reflexões deles, né, na perspectiva de que as paróquias se tornem centros de educação ambiental.
Então, é para mostrar, então, um exemplo, né, do que é essa perspectiva conceitual de política pública. Ela, a nível governamental, política pública de centros de educação ambiental não existe mais. Porém, os centros de educação ambiental podem se tornar uma dimensão muito importante no país inteiro, a partir das pastorais católicas de ecologia integral. Pode passar, por favor? Aí estão as nossas, algumas, né, as principais políticas públicas estruturantes que temos no campo, na dimensão da educação ambiental, tanto a nível federal quanto a nível estadual, e no municipal também, se desdobram também. Pode passar, por favor. Essa apresentação vai ficar com vocês, tá? Temos também a dimensão da educação ambiental em políticas públicas. Então, estão aí também arrolados algumas políticas públicas que têm uma dimensão de educação ambiental no seu texto formal, né, no seu documento, tá? Na escritura do documento, na escritura daquela política pública, tem um capítulo, tem um trecho de educação ambiental. Pode passar, por favor? E por que eu estou trazendo esse tema, né, das políticas públicas de educação ambiental? Porque elas foram trucidadas nos últimos anos, tá? Como tantas outras, né? Então, você teve um verdadeiro desmonte das políticas públicas de educação ambiental no nosso país. Por conseguinte, também, o desmonte dos espaços de controle social dessas políticas públicas, tá? E aí, vocês querendo, né, mais informações, tem esse link aí. Esse espaço virtual é um espaço que foi um produto de um grupo de educadores ambientais do país inteiro, que no ano passado conseguimos uma brecha, utilizando esse conceito de brecha, uma brecha no Senado Federal, a partir de um senador, e estivemos lá numa audiência pública, tá? Apresentando aos senadores da República o desmonte das políticas públicas de educação ambiental. A partir dessa audiência pública, elaboramos um dossiê deste desmonte, está tudo aí nesse link, resgatamos documentos, né, de luta contra a fragilização e outros momentos da dimensão de educação ambiental na dimensão de políticas governamentais. E, então, escolher falar de política pública de educação ambiental a partir do convite, né, desses eixos, né, tem a ver com essa perspectiva de hoje estarmos em luta diária, constante, tá, contra este desmonte. E aí, vocês querendo saber, podem ver esse link. Muito bem, pode passar, por favor. Mas eu falei um pouco, né, de controle social, desse conceito de controle social. E a gente tem que resgatar, para pensar esse conceito, a nossa Constituição Cidadã de 88. Eu sou da geração, eu tenho 59 anos, eu sou da geração que lutou pela Constituinte, né? E andávamos nas ruas, correndo, estudantes, né? Pegando as pessoas para que elas assinassem fisicamente, né? Não tinha internet nessa época, idos, né? De 83, 84, pela Constituinte. Então, você pegava, escrevia aquelas listas enormes, depois botava no envelope, mandava. Então, essa ideia do controle social vem com a nossa Constituição de 88, e é ela que está sendo atacada nos últimos 6 anos. É ela que está sendo atacada. Todos os direitos inscritos na Constituição, todos, dos ambientais aos trabalhistas, são eles que estão sendo atacados. Todo desmonte de tudo é um ataque feroz à Constituição Cidadã de 88. Pode passar, por favor? E aí, a partir da Constituição de 88,
Você tem uma definição mais clara do controle institucional, que está aí na lâmina, né? É aquele controle que se dá no nível do Estado, tá? Pode passar, por favor, mas também do controle social, tá? E no que tange ao controle social, este conceito, né, que dialoga com o controle institucional, ele tem duas dimensões. Você tem aquele controle social de iniciativa do ente público e o controle social de iniciativa da sociedade. Pode passar, por favor? E aí temos aí alguns exemplos, né, nessa lâmina aí próxima, do controle social de iniciativa do ente público. Tá? São os conselhos de políticas públicas, as ouvidorias, as conferências nacionais de políticas públicas, né? Que teve um ciclo, né, muito interessante, e que foi totalmente fragilizado nessa dimensão de conferências de políticas públicas. Então, aí vocês têm um rol, né, de possibilidades, né, de espaços de controle social que são criados a partir de uma decisão política do ente público. E nós temos também, pode passar, por favor, o controle social de iniciativa da própria sociedade. Tá? E aí tem algumas possibilidades, incluindo as redes de educação ambiental. E aí o que é interessante é a pressão, por exemplo, que as redes de educação ambiental fazem na dimensão do controle social de iniciativa do ente público. Né? Então, muitas redes, apesar de não terem o CNPJ, né? São espaços políticos de diálogos, são espaços políticos de construção de estratégias e táticas políticas, né? Essas redes, elas acabam pressionando e acabam adentrando, inclusive, espaços de controle social de iniciativa do ente público, tá? Como conselhos de políticas públicas, conselho de meio ambiente, por exemplo, os espaços de controle social das políticas públicas de educação ambiental, por exemplo, quando existiam, né? A nível federal, principalmente, a nível estadual. Então, há essa dialética, né? Eu queria fazer aqui só um parênteses, que, dialeticamente falando, você tem, sim, uma realidade que é a fragilização e o desmonte das políticas públicas de educação ambiental e também dos espaços de controle social dessas políticas, como de outros, né? O CONAMA, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o que pôde ser destruído foi, o que não pôde foi reconfigurado na perspectiva da destruição. Mas, dialeticamente, o que é interessante também, e aí tem que ter gente estudando isso, dialeticamente, esse movimento está trazendo possibilidades para, em alguns territórios estaduais e municipais, os educadores ambientais se unindo para construir ou revisitar ou revisar políticas públicas de educação ambiental. Exatamente nesse momento do desmonte que começa a nível federal e vem como uma avalanche a nível estadual e municipal, você tem dialeticamente também, tá? Criação de espaços em que você consegue construir política pública de educação ambiental. Isso precisa ser estudado, tá? Pode passar, por favor. E aí, por que eu estou colocando tudo isso? Porque no momento em que a sociedade, nesse eixo do controle social de iniciativa dela própria, dos sujeitos engajados, né, pressionam, né, a dimensão dos espaços de controle social de iniciativa do ente público, você tem a possibilidade, tá,
de que estes educadores ambientais engajados construam políticas públicas, tá? Porque eles estão lá nos espaços de controle social, e aí eles pressionam por construção participativa, né, de políticas públicas de educação ambiental. Aí você tem a possibilidade que políticas públicas novas ou revisitadas, tá, respondam a essas dimensões aí que eu trago nessa lâmina, que são os desafios institucionais do campo da educação ambiental, que sempre existiram, porém agora eles se complexificam por conta da conjuntura que nós estamos, né? Mas, então, estar nos espaços de controle social, de iniciativa do ente público, faz com que a gente tenha maiores possibilidades, né, de pautar construção, revisitação, revisão de políticas públicas de educação ambiental à luz das nossas lutas, que estão aí um pouco, né, um pouquinho só, nessa lâmina, tá? Pode passar, por favor. Quer dizer, eu não vou ler, tá? Porque como essa lâmina é de vocês, vai ficar com vocês. E aí, um pouquinho, uma reflexão a partir dos estudos que eu estou fazendo, com relação às políticas públicas de educação ambiental existentes no país. E eu quero fazer um parênteses, né, de que tem um educador ambiental, Fidelis Paixão, que era da Rede Paraense, e da REAPOP, da Rede de Educação Ambiental e Políticas Públicas, criamos juntos a rede, né? Junto com Pedro Aranha, como facilitadora também Tereza Gouveia, no Elo aqui do Rio de Janeiro, e que ele foi um pioneiro nesses estudos. Ele faleceu de Covid, né? Ele foi um pioneiro nesses estudos, né? A tese dele exatamente desnuda um pouco, né, esse campo de política pública de educação ambiental em termos da leitura das próprias políticas, porque, evidentemente, você tem autores, né, que já se debruçaram sobre esse tema. Pode passar, por favor. E vocês encontram um pouco isso, né, no site da REAPOP, que daqui a pouco eu vou mostrar. E aí vocês fazem um convite, nesse encontro aqui de vocês, para pensar alguns conceitos, né? E aí eu trouxe, assim, de forma bem miudinha, né? Como foi possível, em algumas políticas públicas já instituídas, né, e que esses conceitos já fossem incorporados, tá, em políticas públicas. Então, o convite que vocês fizeram foi, por exemplo, né, crise climática. Acredito que seja um conceito que vocês estão aí a refletir, estudar coletivamente, né? Já foi possível, aí a pergunta que eu fiz a mim, né? Já foi possível? Tá, crise climática, está aí um monte de conceitos, tem várias dimensões, existe gente que está preparando documentos mais didáticos, porque não é fácil esse tema, né? Mas já foi possível, dentro dessa perspectiva de construção de políticas públicas, em que sujeitos engajados de redes de educação ambiental, né, puderam já inserir no texto da política, na escritura da política, a crise climática. Aí eu trago 2 exemplos aí para vocês. Tá? Pode passar, por favor. Similarmente, tá? Outro conceito que vocês trouxeram a convite, convidando-nos, justiça, né? A justiça ambiental. Houve a possibilidade, mesmo transversalmente, nos textos de políticas públicas estruturantes de educação ambiental do país. Isso já está lá inserido, né, numa política pública de educação ambiental. Às vezes, o termo justiça ambiental, como vocês podem ver nessa lâmina aí, ou poderão ver depois,
talvez nem apareça, né? Mas a questão da justiça social, etc. Tal, já sim apareceu, já houve a possibilidade do engajamento de educadores ambientais inserindo essa questão em algumas políticas públicas, algumas delas aí estão nessa lâmpada. Pode passar, por favor. Similarmente também, o convite que vocês fizeram para pensar assim, os sistemas de produção e consumo atuais, né? E aí, Mônica falou muito sobre isso, né? A Mônica sempre inventa metodologia nova, né? Eu vou copiar essa, tá? Fazer perguntas e responder, tá, Mônica? Tá me ouvindo aí? Ela ainda está aí? Estou sim, Vou Jaque. copiar, tá? É para copiar e melhorar, com certeza. E aí, ela falou, né, um pouco sobre isso. Já houve possibilidade, né, de, novamente, repetindo, naquele engajamento para construir boas políticas públicas, né, educadores ambientais das redes de educação ambiental. A minha fala aqui é das redes, porque em todas essas políticas públicas, esses pequenos exemplos que eu estou dando aí, estiveram no engajamento do processo educadores ambientais de redes de educação ambiental, tá bom? Eu fiz questão de ir lá ver, né? Quem é que estava presente, né? Cadê a história desse processo, né? Então, também aí, com relação a esse conceito do convite, que vocês estão a estudar, né? Também tem algumas políticas públicas que isso já foi possível. Pode passar, por favor. Também com relação à agroecologia e segurança alimentar, e também soberania alimentar, né? Os três conceitos, né? Dialogam, se abraçam, né? E também, em algumas políticas públicas também, construídas a partir de engajamento também de vários atores sociais, mas também de educadores ambientais que vêm na dimensão das redes de educação ambiental, e não de qualquer rede de educação ambiental. Com o outro parênteses, existem muitas redes de educação ambiental no país. Eu nem sei se alguém tem esse número, essa métrica, tá? Existem muitas. E existe a Rede Brasileira de Educação Ambiental, que congrega algumas redes de educação ambiental. Estar na Rede Brasileira de Educação Ambiental, uma rede, estar na rede brasileira, significa uma identidade política clara, tá? Que é, primeiro, a identidade construída a partir do Tratado de Educação Ambiental de 92, a Carta da Praia Vermelha, que foi elaborada no 6º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental no Rio de Janeiro, e a Carta de Belém, que foi construída no 8º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, em Belém, no Pará. Então, ali se consolida a identidade política da Rede Brasileira de Educação Ambiental e das redes de sua malha. Mas cerca de 40 hoje. Mas não existem só essas, existe uma miríade de redes de educação ambiental. Então, eu estou a falar dessa perspectiva, das redes de educação ambiental, da malha, da REBEA, que tem essa identidade política. Tá? Então, também, com esse conceito aí que vocês nos convidaram, né, a, de alguma forma, pontuar aqui, também, educadores ambientais, de rede de educação ambiental, conseguiram trazer essa perspectiva para o texto, porque o texto de política pública, ele é um texto, né? Um texto jurídico, que tem todo um arcabouço para uma formatação específica, né? Pode passar, por favor? Eu vou, assim, agilizar, porque daqui a pouco aqui vai fechar também, tá? E aí, todas essas políticas aí, esse bocadinho aí de políticas públicas que eu trouxe para vocês, eu trouxe 3 dimensões para vocês refletirem. Porque tem várias coisas similares nos textos dessas políticas, principalmente no que tange, né, as diretrizes e princípios inscritos nos textos dessas políticas. Porque resgatam o Tratado de Educação Ambiental
e resgatam a Política Nacional de Educação Ambiental. Né? A Política Nacional de Educação Ambiental, ela se refere, né, nas diretrizes e princípios, exatamente ao Tratado de Educação Ambiental. Então, mas eu procurei nessas políticas que eu trouxe aí nessas normas, o que elas trazem todas elas, né? Eixos, né? Que elas trazem que para fortalecer o que está escrito, né? Então, está lá escrito segurança alimentar, né? Então, esses conceitos que vocês aí estão a estudar, e esses 3 aí, eles se alumiaram nessa minha leitura, tá? Então, assim, primeiro, todas elas falam de diálogos e saberes, lógico, né? Porque o Tratado de Educação Ambiental é freiriano, mas todas elas trazem uma perspectiva muito forte, uma fala, uma narrativa, né? Um discurso muito forte com a importância da ciência, da tecnologia para o que a gente quer, que é a sustentabilidade. Parece a utopia. Por que isso é importante hoje? Porque também está sendo atacada. A dimensão da ciência hoje está sendo atacada. Mas ela está lá inscrita em várias das políticas públicas de educação ambiental e naquelas em que esses conceitos que vocês estão estudando aí, que vocês estão refletindo coletivamente, trazem. Tá? Uma outra questão é a informação ambiental. Né? Todas essas políticas, né, esses miudinhos, essas poucas que eu pude trazer aqui para vocês, de certo haverá mais, né, que eu não tive tempo de ler, né, acuradamente para buscar isso tudo aí para vocês, mas essas que eu trouxe para vocês, essa dimensão da informação ambiental também é algo que se alumia quando você lê o texto da política, tá? Então, a importância dessa ferramenta que é uma política pública de educação ambiental, principalmente neste momento também de fake news e de dados ambientais sendo informados à população absolutamente errados e falseados. Então, hoje, uma política pública que define como essencial a informação ambiental qualificada é uma ferramenta de engajamento e de esperança para nós, educadores ambientais, nesse momento. E o controle social, todas elas também, né, falam muitas vezes, né, sobre a importância de construção, consolidação e enraizamento de controle social. Né? Não apenas no espaço institucional do controle social daquela própria política, né? As CIEAs, as CIMEIAs, né? Os comitês assessores, aqui no Rio de Janeiro a gente copiou o nome da política nacional, no âmbito municipal a gente não chama CIMEIA, né? Que é esse coletivo, né? Institucional, interinstitucional, como as CIEAs estaduais. Mas a gente preferiu chamar de Comitê Assessor da Política Municipal de Educação Ambiental aqui da capital. Mas essas políticas, elas trazem perspectivas de outros espaços de controle social, centros de educação ambiental, coletivos educadores, tá? Então isso também flagrante quando a gente lê os textos. Pode passar, por favor? Eu estou terminando, tá? E aí, para vocês refletirem, tá? A capacidade de impactar, tá? A realidade, uma política pública de educação ambiental. Ela tem a possibilidade, sim, de impactar. E alguns autores já se debruçaram sobre isso, né? Sobre essa capacidade de impacto, inclusive até no Estado brasileiro. É a única política pública que você tem 2 ministérios como órgão gestor inscritos na narrativa da política. Então,
a saúde está no Ministério da Saúde, na política pública de saúde e, evidentemente, pode ser feito parceria com todas as outras dimensões, educação, tal. Mas a política pública é ali da saúde. A educação ambiental não, ela já traz uma mudança radical na perspectiva do Estado, né? São 2 ministérios que têm que pensar juntos, tá? Talvez por isso o desmonte, né? Porque foi exterminada a coordenação de educação ambiental do MEC, do Ministério da Educação, e a diretoria de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente. São esses dois ministérios o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. E aí, essa lâmina e as outras podem passar, por favor, são de autores que, de certo, vocês já conhecem, mas que eu trouxe pingadinho a perspectiva, né, deles, ao escreverem, nos seus textos, trazem a importância de uma política pública, o impacto que ela causa. Tá? Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Então, esses são esses autores que eu aqui me referi. E, enfim, pode passar. Onde vocês podem encontrar essas políticas públicas, né? Está aí nesse repositório da Rede de Educação Ambiental e Políticas Públicas de Educação Ambiental. Quem iniciou esse repositório, como eu falei, foi o Fidelis Paixão, para calibrar, né? Foi a base dos seus estudos, e ele ligava para a gente, né? E você sabe mais de alguma política que eu não sei e tal, e a gente dava, municiava ele, e todo esse trabalho que está aí nesse site foi ele que fez, né? Ele coletou e botou lá, e é muito interessante, convido-os a esse repositório. A gente ainda não conseguiu, sabe, Marjorie, Mônica, a gente ainda não conseguiu voltar a tudo isso. Os facilitadores da REAPOP ainda não conseguimos nos reerguer após o falecimento de Fidelis, mas o trabalho que ele teve já está aí consolidado, importantíssimo repositório para vocês. Eu fico aqui, não sei nem se eu passei do tempo, me perdoem, tentei ser bem rápida. Passou só 5 minutos. Ai, olha, eu só isso, gente. Então, essa lâmina é de vocês. Eu vou pedir desculpa de novo, porque a escola está fechando, eu tenho que ir embora. Só me avisaram 3 vezes aqui. Mas eu agradeço muito, tá? Ter estado aqui e não sei se eu trouxe algumas coisinhas aí que possa ser útil para vocês. Jaqueline, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Eu sei que foi difícil para você, e, assim, lembrar do nosso querido, amadíssimo Fidelis, é uma coisa que a gente não consegue superar, acho que vai demorar, foi uma perda muito grande. Mas... E Tarcísio também, né, Marcos? Tarcísio também. Tarcísio aqui bem próximo de mim, essa amizade grande de muitos e muitos anos. Então, assim, foi um período duro para a gente, mas a gente aprendeu muito também com esse período da pandemia. Isso que eu estou fazendo hoje, que a gente está fazendo hoje, foi um aprendizado durante a pandemia, porque eu trabalhava essas questões em cursos, em palestras que eu fazia na universidade presencialmente, né? Mas eu disse, não tenho como ficar parada, eu tenho que continuar fazendo o que eu sei fazer, né? E aí fui convidando os amigos, o Guerra, o Marcos, o Sorrentino, né? O Guerra, o Pedrini, e assim, convidando os amigos, os conhecidos, a gente foi construindo essa série de diálogos que está aí, estamos no 12, o próximo nosso será número 13, em novembro,
em novembro, teremos o nosso diálogo número 13, com um tema muito importante, que eu acho, que é consciência ambiental, né? E reconexão com a natureza. Um sonho possível. Então, a gente vai trabalhar essa questão, porque a gente trabalhou um ano inteiro com essa questão dos oceanos, da crise climática, segurança alimentar, gestão de resíduos. Então, em novembro, a gente vai ter esse debate, e com o professor Marcos Sorrentino, Ailton Krenak e o neurocientista Siddhartha Ribeiro. Então, encerrando o ano, a gente vai ter esse debate muito importante aqui sobre reconexão. A gente falou aqui do antropoceno, capitoloceno, então essa fala sobre a reconexão com a natureza, eu acho que vai ser muito importante em novembro para nós. Eu vou abrir aí para vocês duas, se quiserem fazer alguma consideração final, e abrir porque a Jaque vai sair, né? E abrir para as perguntas, para quem quiser fazer perguntas ao vivo. É só abrir o microfone e fazer perguntas. Gente, eu sou Virgínia, sou de Campina Grande, na Paraíba, e eu não me canso de repetir, foi uma excelente oportunidade, toda a experiência que vocês passaram. Efetivamente, a ciência e a tecnologia são a base para a gente desenvolver a sustentabilidade em todos os sentidos, em todas as áreas dentro de uma universidade e dentro do centro de pesquisa. Né? Sem ciência e sem tecnologia também não tem pesquisa. Se não tem pesquisa, não tem sustentabilidade, né? Então, eu queria registrar que foi maravilhoso a palestra da Marjorie, todos os comentários relevantes da Mônica. Eu passei a tarde toda e disse, meu Deus, é exatamente todas as reflexões que a gente passou esse ano e fechou com a chave de ouro da professora agora, a Jaqueline. Realmente nós vamos fazer a diferença, está na mão de todos esses adolescentes, de todos esses estudantes, desenvolver uma educação ambiental e uma sustentabilidade, está na mão deles, intermediado por nós, pelas nossas experiências. Eu adorei, já coloquei aí, olha, por favor, me chamem em novembro, por todos os meios possíveis. Foi excelente, muito obrigada, gente. Obrigada por sua participação, Virgínia. Mais alguém quer se manifestar? Professora Marjorie, acho que eu vou fazer minhas considerações finais aqui, pode ser? Ok, pode ser. Acho que você trouxe uma fala muito importante agora no final, em relação à conexão com a natureza, né? Na minha apresentação, a Michele até leu, eu escrevi um livro que chama Dedo Verde na Escola. Né? Esse livro é baseado em projetos em duas escolas de educação infantil públicas aqui do município de São Paulo, onde a gente trouxe a perspectiva de esverdear o currículo e trazer para dentro do projeto político-pedagógico da escola o conceito de conexão com a natureza, com o processo de aprendizagem da vida, né? E foi uma experiência muito exitosa, inclusive uma das escolas, que é a EMEI Dona Leopoldina, ela se tornou referência, tá? Como escola de educação infantil, e é importante destacar que a neurociência, ela aponta a importância da primeira infância, da aprendizagem, do desenvolvimento da criança, na primeira infância, e ela tem que estar conectada com a natureza, né, com os pés na terra, com os elementos da natureza, tomar sol, tomar chuva, brincar com a natureza, com pedrinhas. Então, é importante também a gente resgatar esses princípios e valores da base da educação,
para que a gente traga pessoas que gostem da natureza para preservá-las. Porque quanto mais a gente está desconectado, né? Quanto mais a gente está de meia e sapato tênis, de plástico, de boa, quanto mais a gente está desconectado da natureza, menos a gente gosta dela. Isso é um fato. E a gente cuida do que a gente gosta. Isso é um fato do ser humano, né? Então, eu queria ressaltar a importância, né, da gente resgatar a aprendizagem através da natureza com as crianças, principalmente aí na primeira infância. Acho que é isso que eu gostaria de estar complementando. E também chamar a atenção, professora Marjorie, que existe um movimento internacional que é a Semana da Compostagem, Semana Internacional pela Consciência da Compostagem, que é de 1 a 7 de maio, e que eu acho que as universidades, as escolas, aqui no Brasil a gente ainda não comemora isso, mas acho que é uma oportunidade, a partir do próximo ano, a gente abraçar e desenvolver ações nas universidades em prol da compostagem, para a gente desmistificar isso, para a gente trazer isso como uma prática do dia a dia, fácil, simples e muito importante para a melhoria da vida no planeta Terra. Tá? É isso, obrigada. Obrigada, Mônica, por ter aceito o nosso convite. Eu deixei esse dia do consumo para o fim, porque trata exatamente dessa questão do capital, do impacto humano no dia a dia, né, do nosso dia a dia. A questão do consumo, o consumismo, né, a gente fazer essa... eu não gosto de usar 3 R's, 5 R's, né, mas a gente saber que a gente tem que repensar nossos hábitos, nossos conceitos, a gente tem que refletir sobre as nossas atitudes cotidianas, a gente tem que pensar que não é preservar para as gerações futuras, mas para a nossa geração, que já está sofrendo esses impactos. A nossa... como vai ser a nossa velhice? Eu já estou com 62 anos, e eu sei a diferença desses anos todos, como foi da minha infância, a minha juventude, e está sendo a minha melhor idade. Então, assim, a questão do consumo, do consumismo, né? Eu não consigo, por exemplo, jogar um papel no chão. Eu me dou bem, eu consigo... Hoje em dia, eu compro muito mais roupa em brechó, em bazar. Raramente eu compro uma roupa em loja. Minha filha também. Então, esse é um hábito que a gente... É a roupa que eu vou trabalhar todo dia, é a roupa que eu uso todo dia. Muitas vezes, a roupa que eu vou para uma festa. Geralmente, um casamento, às vezes eu compro... coloco algum acessório, alguma coisa numa loja. Mas, para todos os nossas atividades, a gente encontra boas coisas, de boa qualidade. E a questão de passar de pai para nas crianças, né, da maior para menor. Então, tem muitas questões que eram dos hábitos das nossas mães, nossos avós, que a gente pode perpetuar e que eram sustentáveis. Então, vamos pensar nessa questão do nosso papel nesse planeta. Que pegada a gente quer deixar? Que marcas a gente quer deixar nesse planeta? Né? Então, aguardo vocês em novembro, no dia 25 de novembro, neste mesmo bate-horário, bate-canal, e quem participou hoje aqui vai receber um e-mail avisando de quando vai ser, o dia, a hora, e o link para entrar, como fazer para se inscrever. E quem ainda não assinou a frequência, a Michele colocou aí o formulário para preencher da frequência. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, pela presença. Até a próxima. Obrigada, Mônica. Tchau, Prazer obrigada, gente. Até mais.